queridos, a palavra que será lida nesta noite está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Eu gostaria que você abrisse para acompanhar a leitura que vou fazer no capítulo 4, a partir do verso 13. Saúdo também você que cultua a Deus ainda pela internet, e você que aqui está da mesma forma. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Brevemente, irmãos, estaremos dando início aqui na igreja a uma série de conferências, de palestras, de estudos bíblicos
sobre a escatologia, com uma das pessoas mais preparadas, qualificadas para falar do assunto. Uma pessoa que estuda a matéria desde que entrou no seminário, há muitos anos. E de lá para cá, curioso, estudioso, tem pesquisado, estudado, se atualizado sobre os sinais, as evidências, a natureza, a aplicação, as coisas relativas à volta de Jesus. É o nosso pastor emérito, reverendo Edésio Schecker. Está no boletim, depois você confere as datas, os títulos de tão importante estudo que será ministrado em nossa igreja. Na verdade, esse tema é o que nos interessa. Tudo mais converge para esse fim. Até mesmo o principal tema da nossa missão, que é a evangelização. Missão que foi dada à igreja com urgência e determinação pelo Senhor. Tem como finalidade a volta de Jesus. A grande comissão foi dada pensando nisso. E estamos caminhando para isso. É o que está diante de nós. Tudo que os antepassados experimentaram, que viveram de bom, de ruim, servem para nós como exemplo, como modelo, como inspiração para a nossa edificação, para nos corrigir, para redirecionar a nossa rota em direção a Deus. Mas o que importa mesmo é o que está diante de nós. É o encontro do Senhor nos ares, de que fala o apóstolo Paulo. Fora disso, o que a igreja pensa, a administração eclesiástica, os nossos compromissos sociais, as nossas escolhas, as nossas preferências, tudo mais se torna secundário. Aquela pergunta de Jesus àquele jovem pode resumir o que estou dizendo nessa introdução. Jesus perguntou: jovem, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Ou seja, além desse encontro com o Senhor, o que mais importa? Eu me lembro, eu escrevi um artigo já faz meses, não sei quantos lembram, mas aquilo me edificou muito, mexeu muito comigo. Eu lembro, enquanto eu escrevia, e as ideias vinham à minha mente, não era apenas uma escrita, não era apenas uma peça, um texto escrito, era uma mensagem que visitava o meu coração, me inquietava, falava comigo mesmo, e repartia isso com a igreja.
Vou dar alguns exemplos, só para ilustrar e relembrar o que escrevi. Não quero com isso fazer propaganda de nada, por favor, entendam. Mas emocionado eu escrevia e eu dizia assim: quando o Senhor tocar a trombeta, o que importa a operadora que você adotou para o seu celular? Se é essa, aquela ou aquela outra? Ou se você mora no bairro A, B, C, na região X ou Y? O que importa se você tem 10 filhos, ou um filho, ou nenhum filho? Ou se você veste a roupa de tal grife, ou de tal grife? Se você usa um carro dessa ou daquela marca? Se você torce para aquele time ou para aquela outra agremiação? E sair descrevendo as nossas escolhas e as coisas dessa vida de tantas naturezas. E é um texto longo, com muitas ou múltiplas escolhas, perfume que você usa, a caneta que você escolheu, tantas marcas, tantas escolhas, o que importa? Inclusive, que igreja você frequenta, se é, de fato, evangélica? Ou defende essa ou aquela doutrina? Ou que tipo de música você prefere? Que ritmo encanta a sua alma? Que cantor, evangélico ou não, faz parte de sua admiração? Enfim, o que importa? Na hora que a trombeta soar. Daí a relevância do tema, da abordagem, da recapitulação, da lembrança constante à igreja para que a vigilância seja mantida. São muitos momentos que a Escritura chama o povo de Deus à vigilância por essas razões. Em primeiro lugar, baseado nesse texto que eu li, uma coisa nós precisamos relembrar e sair daqui nesta noite com isso martelando nossa mente. Em primeiro lugar, a vinda do Senhor é certa. É certa. Creia você ou não, esteja você preparado ou não, conheça você a doutrina da escatologia, das últimas coisas ou não, é certa a vinda do Senhor. Primeiro, eu creio nisso, porque faz parte das profecias. São palavras da boca do próprio Cristo. E do que nós temos na Escritura que adotamos e guardamos como revelação de Deus. Até hoje, 2011, nenhuma de todas as profecias anunciadas deixou de se cumprir. Nenhuma! Nenhuma! E essa é uma marca exarada em toda a Escritura. Vamos lá para o livro do Gênesis. E encontramos Deus anunciando na boca de Noé que traria juízo sobre aquela geração, que deveria se arrepender, e que Deus poria fim àquela geração adúltera, pecaminosa. E assim como nos nossos dias, o povo achou que era só religião, palavras de um pregador, dogma, para manter as pessoas aprisionadas ao medo. Como muitos hoje pensam e atribuem à religião o medo para manter as pessoas presas.
psicológica, emocional e espiritualmente. E o dilúvio veio e arrastou a todos que não esperavam. E o Senhor Jesus, escrevendo, falando, e Mateus registrou no capítulo 24, também no capítulo 25, falando das últimas coisas, os sinais e a necessidade de vigilância. E disse o Senhor Jesus que do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, será também a vinda do Senhor. As pessoas não vão dar crédito. Vão imaginar que, ainda que seja verdade, não será nesse tempo, não será na sua geração, vai demorar muito ainda a vinda do Senhor, se é que ela vai acontecer. E eu acho grave demais, reverendos, quando o Senhor Jesus disse assim: e não perceberão, e não se aperceberão, senão quando vier o Senhor. Ele está dizendo que as pessoas também serão apanhadas de surpresa. Mas ele confirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, eu, Itamar Santana Bezerra, eu creio que a vinda do Senhor, ainda que na nossa cronologia se demore, ainda que não seja nesse ano, nessa década, mas a vinda do Senhor é certa. É certa, Ele virá. Porque Ele disse que vinha e veio. Do jeito que disse que viria e veio. E assim como Ele disse que vinha e veio, e Ele diz que virá, Ele virá. É certa. Em segundo lugar, que o texto nos informa e nos adverte. O caráter da sua vinda é repentino. 2 vezes no texto que eu li, faz uma referência ao ladrão de noite, dando a ideia do inesperado. A estratégia do marginal é agir de surpresa, tomar a vítima de surpresa, de assalto, quando não se espera. Do contrário, ele pode ter o seu plano frustrado. E quantas vezes nós já fomos apanhados assim? Talvez não com um ladrão, mas com circunstâncias, situações que nos apanharam de surpresa. E alguns de nós já foram assaltados, eu já fui assaltado, no momento em que a gente jamais pensaria, imaginaria, e de repente, olha nós diante da situação. Em uma fração de segundo. Eu contei para a igreja. A maioria aqui já sabe. Quem sabe, talvez você que acompanha pela internet não saiba disso, vou contar só para ilustrar nesse contexto. O dia em que íamos fazer uma visita num bairro aqui da cidade, eu ia com o carro da igreja, com mais 2 irmãs da SAF, para outra reunião da SAF. E quando íamos chegando, já próximo da rua onde ficava o apartamento dessa outra irmã, onde aconteceria o culto, ia uma outra irmã a pé,
estava chovendo, chuviscando. E uma delas disse, de dentro do carro, disse: olha, a irmã fulana, vamos dar carona para acabar de chegar. E eu prontamente parei o carro. E quando parei o carro, quem abriu a porta para entrar não foi a irmã, já foi o marginal. Quando eu olhei de lado aqui, já foi uma arma na minha orelha. Numa fração de segundo, ninguém conta com isso. E nesta passagem, e nas palavras do próprio Cristo, em Mateus capítulo 25, a expressão é a mesma. E Jesus foi quem disse: se o dono de casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não seria arrombada a sua porta. Então a vinda do Senhor é certa e repentina. Quando menos se espera, a trombeta soará. Não haverá um sinal de contagem regressiva. Porque aí nos prepararíamos. Como alguém que hoje, com a tecnologia que há, paramos em um semáforo e ali vemos a contagem regressiva, e quando vai chegando nos 10 últimos segundos, colocamos a marcha, e então esperamos abrir o sinal, e então partimos, ou então paramos. Não haverá contagem regressiva. Os sinais já estão entre nós, todos apontando para a vinda iminente do Senhor, para buscar a sua igreja, a noiva. Por isso, precisamos nos preparar sempre, porque ela é certa, e num abrir e fechar de olhos. Deixe-me fazer uma pausa, olhe na minha direção e ouça o que eu vou dizer. De forma prática, nós não sabemos como é que isso vai se suceder, porque a nossa visão é circunstancial, limitada à história e às leis da física. Não sabemos, por exemplo, como é que todo olho verá se estamos aqui no Ocidente, é noite, no Oriente extremo, é dia. O que nós vemos agora no firmamento é o que eles não estão vendo, vice-versa. Todo olho verá. E o Senhor Jesus disse que, assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Senhor, e que Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, a um só tempo. Não sabemos como isso vai acontecer, mas vai ser assim, de forma rápida, imediata. Não vai ter contagem, não vai ter fila, não vai ter espera. Ô pastor, com Jesus, né? Ô pastor, espera um pouquinho, deixa eu me arrumar. Não vai ter espera, vai ser rápido. O que ele diz que nós não precederemos os que dormem, não é que haverá um anúncio e então nós, os vivos, ficaremos aguardando todos os mortos se levantarem pausadamente. Primeiro, os que morreram primeiro, há tantos séculos, depois os que morreram há algumas décadas, depois os que morreram semana passada, e então haverá um grande movimento. Não será assim. O que nos informa a Escritura é que será tudo num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E abro mais um parênteses. Aliás, eu estou dentro do parênteses, vou abrir colchetes. Né? Não vou fechá-los, mas vou abrir um colchete. Se você não sabia, haverá um barulho nos sepulcros que se abrirão,
e os mortos ressuscitarão em corpo. Não são almas, espíritos, uma coisa etérea, incorpórea. Quem ressuscita é corpo. Os nossos queridos que morreram em Cristo ressuscitarão em corpo. Serão identificados. Só não terão as marcas da queda. Aquele que teve um membro decepado, por exemplo, vai ressuscitar inteiro. Aquele que morreu foi cremado, as cinzas foram espalhadas no mar. Não interessa se foi comido por tubarões, ou se ninguém nunca o encontrou, não interessa. Vai voltar intacto, para subir junto conosco. E aqueles que em vida perderam a visão, verão o Senhor. Aqueles que em vida, por alguma razão que o Senhor tem na sua economia, foram privados da fala. Naquele dia, glorificarão o Cordeiro de Deus com a sua boca, porque toda língua confessará Jesus. Aquele que em vida foi privado da audição, vai ouvir a voz do Cordeiro dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Deus restaurará a sua criação plena e perfeita para a glória dele, naquele grande dia, que vai ser uma maravilha. E então os nossos irmãos surgirão, nós os encontraremos, e então subiremos todos para o Senhor. Ainda não fechei agora só o colchete, estou dentro do parênteses agora. Há uma doutrina, um ensino, uma ideia de que a terra será restaurada aqui mesmo, vamos habitar aqui em Salvador mesmo, só que tudo restaurado, tudo perfeito, tudo pleno. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e é o que eu tenho como doutrina para a minha vida, e estou repartindo com você, ele diz 2 vezes, ele usa a expressão para o encontro do Senhor nos ares, e ele diz que nós subiremos entre nuvens. E eu tenho como alimento para a minha vida, de que eu não vou ficar nessa terra que será destruída, é que o Senhor Jesus, que viveu em corpo como você e eu, lá no monte, se despediu dos seus discípulos. E o texto diz que ele foi sendo elevado às alturas, à vista deles, até serem cobertos nas nuvens. E os discípulos olhavam para os ares, olhavam para cima. E um anjo apareceu ali e disse: por que estão olhando para as alturas? Pois fiquem sabendo que do jeito como ele subiu, voltará para buscar a sua igreja. Nós vamos morar no céu com o Senhor. Vamos subir com Ele, para encontrar nos ares, numa outra dimensão, numa outra realidade que nós não conhecemos, ninguém jamais imaginou, nem os artistas, nem os mais imaginativos e célebres roteiristas puderam retratar em filme algum a beleza, a riqueza e a glória
daquilo que nos está esperando. Fechei parênteses. A vinda do Senhor é certa. Segundo, ela é repentina. Terceiro e último lugar. A vinda do Senhor revelará o que de fato importa. A vinda do Senhor revelará o que é joio e o que é trigo. Revelará o que importa de fato, servir a Deus com integridade, ou apenas frequentar e assentar-se no banco de uma igreja. A vinda do Senhor revelará quão importante, quão maravilhoso é crer e viver a fé que temos em Jesus. Sofrer por Ele e com Ele as marcas da fé. Tem um texto que me abençoa muito e consola o meu coração. Eu vou dar só como referência, por favor, não abra agora, só acredite que eu estou dando a referência certa. É o texto de Malaquias, capítulo 3. Já foi gente abrir, não tem jeito. Malaquias, capítulo 3, quando ele fala sobre a vinda do Senhor. Veja, quantos anos antes de Cristo. E ele fala da diferença entre o perverso e o justo. E ele usa essa expressão que eu vou dizer para você. Que muitos julgavam e julgam não valer a pena servir a Deus, porque veem os ímpios prosperando em seu caminho, zombando de Deus, e nada lhes acontece, pelo contrário, parece que eles ainda crescem mais, e os servos de Deus sofrem, são injuriados, angustiados, passam por provações de toda natureza. E então o profeta diz que naquele dia, não é agora não, naquele dia, saireis com alegria, como um bezerro solto da estrebaria, e vereis então a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A vinda do Senhor trará, mostrará, revelará o destino, a recompensa daquele que viveu esperando no Senhor e aquele que zombou das coisas de Deus. Aí veremos o que é que realmente importa. E eu digo aos irmãos que, de fato, muita pouca coisa importa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo. Temer a Deus de coração e esperar na manifestação do Senhor. Todo o resto é um complemento do que o Senhor espera de nós. É por essa razão, vou caminhar para o fim, que uma pessoa como um marginal, um bandido, criminoso perigoso, que de tão perigoso, que de tanto mal fez, foi condenado à cruz, que era condenação para poucos. Aquela não era uma condenação comum, era só para os graves pecadores. E um homem daquela natureza, já amarrado à cruz, não estava cravado, só amarrado à cruz, olha para Jesus e num lance
no momento, num lampejo de vida, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguém que não conhecia a doutrina, que não cantou em coral, que não frequentou igreja, se era essa ou aquela denominação, fez a única coisa que nos leva para o céu. Enxergou em Jesus o seu único e suficiente Salvador. Que esse Jesus maravilhoso, que brevemente voltará, aqueça o nosso coração, anime a nossa alma e nos preserve do mal, para subirmos com Ele. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém.